Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Humanamente aqui na Band News FM, uma parceria da rádio com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Agora comigo, Renan Suquevicius, e sempre com ele há quase 10 anos, Dr. Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Renan? Como é que foi a semana? Tudo ótimo, tudo certo. Seguindo, bastante animado com esse novo desafio aqui no Humanamente. Seguimos mais um fim de semana juntos. E hoje falando de um tema super importante, né? Nesse fim de semana, a gente vai falar sobre surto psicótico e violência. Para falar desse assunto, a gente está recebendo aqui no Humanamente o Gustavo Bonini. Ele é psiquiatra clínico e forense, mestre e doutor em ciências e coordenador da especialização em psiquiatria forense da Faculdade de Medicina da USP. Estamos recebendo ele aqui para falar desse assunto, lembrando de um tema tratado no noticiário nos últimos dias, a morte do ex-deputado Paulo Frateschi. Ele morreu depois de ser esfaqueado pelo próprio filho em São Paulo. E aí, no velório do pai, a filha mais velha, a Yara, fez uma fala muito tocante, a respeito do irmão, dizendo que ele não era um monstro e que ele sofria de uma doença psíquica. É claro que a gente não vai analisar esse caso, nem podemos fazer isso, mas a gente vai tomar ele como um ponto de partida para entender esses comportamentos violentos em casos de surto. E aí eu queria abrir essa nossa conversa, doutor Gustavo, perguntando para o senhor o que que é exatamente um surto psicótico e o quão comuns eles são. Bem-vindo ao Humanamente. Olá, Renan. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. É um tema bem oportuno, dada a repercussão desse caso, e esse caso tem uma repercussão um pouco diferente do que costumam ter casos de crimes associados a algum transtorno mental, né? Esse caso eu acho que chama atenção por dois aspectos, né? Primeiro, porque era uma família relativamente conhecida, né? Em que a irmã se pronunciou, isso não é comum, né? Geralmente as famílias fazem um certo segredo, tem um misto de vergonha, de culpa, uma série de sentimentos ali difíceis de lidar para que a pessoa venha a público se manifestar, além do luto, além do susto e tudo mais. E essa irmã então teve essa coragem de fazer esse depoimento, que foi importante. Inclusive, ela falou um pouquinho do que se passava com o irmão, né? Pelo que a gente teve acesso, o Paulo já havia perdido dois filhos, né? Então, uma história de uma tragédia atrás da outra. Salvo engano, esse filho que teve o surto psicótico, ele teria tido também um acidente, então ela deu a entender que ele já tem algum problema, provavelmente ligado a esse acidente sofrido há alguns anos. Então, aparentemente ele já fazia algum tratamento para um transtorno psiquiátrico, a gente não sabe exatamente qual, mas também não faz muita diferença também aqui para a nossa conversa. Claro que para a justiça, para os psiquiatras que vão avaliá-lo e tratá-lo, isso faz diferença, mas para a nossa conversa, acho que o que cabe entender é que surto psicótico é uma expressão genérica que pode dizer respeito a diversas condições de base. Então, uma pessoa que tem esquizofrenia pode ter um surto psicótico, um transtorno bipolar pode ter um surto psicótico, uma pessoa que tem um transtorno orgânico, como no caso de alguém que eventualmente teve alguma lesão cerebral, pode ter um surto psicótico. Então, não interessa tanto aqui para a gente o que ele tem de base, qual é o transtorno que vinha sendo tratado e que vai ser tratado. O que importa para a gente entender é que nesse surto psicótico ele perdeu provavelmente completamente a noção da realidade. Eu falo provavelmente porque, de novo, essa é uma avaliação que vai caber aos peritos, né, avaliarem o quanto ele perdeu a noção da realidade, mas é muito provável que tenha perdido totalmente, né, não tem nenhuma informação que fale o contrário. Muito provavelmente ele, naquele momento de loucura, né, a gente pode chamar assim, ele ou confundiu o pai com uma outra pessoa, ou ele achou que o pai estava fazendo algum mal para ele, alguma coisa assim que faz com que a pessoa de fato perca a noção da realidade. Perder a noção da realidade é basicamente isso, fazer uma confusão, entre aspas, entre o que está sendo percebido e o julgamento que se faz disso, né? Então, aquelas alucinações que a gente vê no surto psicótico também tem a ver com isso. A pessoa ouve uma voz que não existe, uma voz que dá uma ordem, né? Ah, então, mate seu pai porque ele é a encarnação do demônio, alguma coisa assim, né? E aí a pessoa não consegue fazer o julgamento disso, né? Ela não consegue perceber que é uma voz exterior, o que, né, não é sempre que isso acontece. Algumas pessoas, dependendo do momento do tratamento, elas conseguem fazer essa diferenciação,
Provavelmente ali foi um momento muito agudo, a gente não sabe por quê, se o tratamento não estava sendo efetivo, se estava fazendo tratamento ou não, se teve algum fator externo que fez piorar, né, o quadro psicótico de base, vamos chamar assim, e aí tem o surto. O surto é essa fase aguda que pode ou não ter uma heteroagressividade ou uma autoagressividade. Então, a autoagressividade, obviamente, quando a pessoa comete alguma coisa contra si, são aqueles suicídios muito dramáticos, muito chocantes, que a pessoa tenha fogo no próprio corpo, esse tipo de coisa, que não é um suicídio, digamos, entre aspas, comum, não é um suicídio só com a intenção de morrer, né? É alguma coisa que vai além, é uma intenção de se autoagredir. E a heteroagressividade é quando a pessoa parte para outra, parte contra alguém, em geral alguém conhecido, porque é quem está ali no meio próximo a ela, né? Se ela estivesse na rua, provavelmente seria alguém na rua, se ela estivesse em casa, é alguém em casa. Então, realmente é uma tragédia e foi muito bom que a irmã veio a público, porque é um caso psiquiátrico, é um caso, né? Ele foi internado no hospital psiquiátrico, deve se manter lá até melhorar e, com o devido processo legal, esclarecer qual é a medida. A gente pode falar um pouquinho disso mais adiante. Só sempre é bom lembrar, né, Gustavo, porque infelizmente as pessoas ouvem falar de surto psicótico quando acontece um crime, muitas vezes, né? Aqui no Humanamente não. Os nossos ouvintes acompanham Humanamente de forma assídua e já ouviram a gente falar disso algumas outras vezes e explicar o que é, como você explicou muito bem, mas é sempre bom retomar de que mesmo no surto psicótico, a maioria dos pacientes não fica violenta, né? Pode até ficar hostil, pode ficar irritado, pode ficar desconfiado, uma série de coisas. O comportamento obviamente muda porque a realidade toda muda na percepção da pessoa. Mas ainda assim, a violência é a minoria, é a exceção, né? Os pacientes têm mais chance de apanhar do que de bater, inclusive, que a gente sabe, né? Então é sempre bom fazer essa ressalva para o ouvinte lembrar e não perpetuarmos, né, o estigma de que paciente psiquiátrico é violento, que paciente psicótico necessariamente é violento. Embora nesse caso tenha sido, e infelizmente foi a notícia, né? E mais um detalhe, né, Daniel, que a gente falou de surto, né? O surto ele remete justamente a essa definição de algo muito breve, muito agudo, o que também é incomum, né? Porque uma pessoa, ela não costuma ter surto absolutamente do nada. Ela tem um transtorno, né, que a gente chama grosseiramente de transtorno psicótico, pode ser várias nomenclaturas diferentes, vários diagnósticos específicos diferentes, mas não é comum um surto do nada, né? Essa coisa meio de streaming, assim, de seriado de streaming que faz sucesso, né? A pessoa está dormindo e do nada ela acorda e mata a esposa, e aí o seriado inteiro é tentando descobrir porque matou a pessoa. Isso é mais comum nos seriados ficcionais do que na vida real. A vida real mais comum é a pessoa já tem um problema, ela faz um tratamento, por algum motivo aquele tratamento falha, ou porque não aderiu, ou porque o médico falhou, ou porque o remédio falhou, não sabemos, ou teve um fator externo, às vezes consumo de droga, às vezes é um fator externo. Não tenho a menor ideia do que aconteceu nesse caso, então estou falando aqui muito livremente, sem me preocupar, justamente porque não sei. O que sei é pela mídia. Então, é bom lembrar que o surto psicótico, ele é muito raro e muito mais comum nas pessoas que já têm um transtorno e que por algum motivo o tratamento não está em dia. E para a gente entender como que são gestados esses surtos, uma pessoa que tem um adoecimento psíquico, alguma questão de saúde mental, pelo que eu entendi na nossa conversa até agora, ela não começa já nessa gravidade tendo um surto, vai escalando. Você recebe um diagnóstico, percebe sintomas, comportamentos, vai fazendo acompanhamentos, e se não fizer um tratamento correto, chega a esse ponto mais agudo do surto. Não se começa por um surto, correto? Então, mais comum, Renan. Na verdade, a gente até chama isso de sintomas pré-mórbidos ou quadro subsindrômico. A gente usa essas expressões porque, assim, às vezes a pessoa nos procura ou num surto ou numa situação, digamos assim, um pouco mais tensa, o paciente está hostil, o paciente está ameaçando, alguma coisa assim. Mas quando a gente vai fazer a nossa anamnese, é muito comum que a família fale, ó, na verdade, doutor, não começou essa semana. Na verdade, ele está estranho há um ano.
né? Na verdade, ele sempre foi estranho, ou na verdade, depois que ele usou maconha, ele nunca mais ficou igual, né? Então, essas questões aparecem na anamnese, mas é mais incomum que a pessoa não tenha nada e de repente tem um surto. Na verdade, quando isso acontece, é até um fator da gente pesquisar, fazer ressonância magnética, fazer exames mais invasivos para ver se não aconteceu alguma coisa, às vezes uma infecção cerebral que causa um surto. Estou falando aqui muito genericamente, não parece ser o caso, de novo. Até onde a gente sabe, esse caso, fazia tratamento e por algum motivo a coisa falhou, né? Mas o surto, a pessoa começar a doença com um surto, ele até chama a atenção. Existe esses casos, óbvio, né? Mas é mais incomum do que o contrário, que vai piorando pouquinho a pouquinho, até que, se não houver tratamento, a pessoa tem o surto. Pois é, e essa é sempre uma questão, a gente falava no primeiro bloco, que infelizmente a psiquiatria muitas vezes vira notícia quando existe um crime, o que leva as pessoas a criarem um estereótipo, né, de que o paciente psiquiátrico pode ser violento, que o paciente psicótico é violento, e não é que o paciente psicótico é violento, ele pode ser, mas a maioria da violência que existe no mundo, que existe no Brasil, que existe em qualquer lugar, não é causada pelos transtornos mentais. Agora, chamou atenção, né, Gustavo, que a irmã falou: puxa, ele não é um monstro, ele é uma pessoa doente, o que mostra já uma compreensão do quadro, né? Uma compreensão de que esse comportamento não foi motivado por caráter ou por maldade, mas por uma doença, que é um raciocínio fundamental para se fazer na psiquiatria, sobretudo na psiquiatria forense, quando vai responder para a justiça, né? Por isso que dá para a gente, assim, conseguir afirmar algumas coisas sobre esse caso, porque ele é tão caricato, assim, ele é tão o clássico da psiquiatria forense. Quando eu falo clássico, não quer dizer que ele acontece sempre. Eu só estou querendo dizer que ele é uma descrição muito estereotipada até do que acontece na nossa prática como psiquiatra forense, não como psiquiatra clínico. Ou seja, a gente, quando é chamado para opinar para a justiça a respeito de um caso em que houve violência e que há suspeita de um transtorno mental que justifique a violência, então o psiquiatra forense ele faz isso. Não é tão difícil na prática, mas não é tão difícil de entender, né? Mas o psiquiatra forense ele basicamente faz isso. Ele avalia se aquele transtorno mental apontado pelo psiquiatra que acompanha o sujeito ou pelos psiquiatras que já acompanharam e mesmo na sua própria avaliação, se ele justifica o cometido, o crime cometido, né? E esse caso não deixa muita dúvida, né? Porque ele já se fazia tratamento, é um surto muito agudo, muito inexplicável, então a gente não fica com muita dúvida que houve uma perda da capacidade de entendimento. Esse seria o termo preciso, né? O termo que vai fazer o link para que o juiz entenda, né? Então, se o perito concluir que houve perda da capacidade de entendimento ou de se autodeterminar, que é basicamente tomar as atitudes ligadas a esse entendimento, então esse indivíduo ele não vai preso, esse indivíduo vai para um hospital e a gente até pode falar disso, até porque é um assunto, digamos aí, que tem repercutido, né? Repercutiu ao longo desse ano em um outro cenário, num contexto mais legislativo, mas é um assunto super importante, que é o que fazer com esse tipo de situação em que a pessoa perde a capacidade de entendimento e, portanto, ela não se responsabiliza pelo seu ato, né? Antes de entender que tipo de penas podem ser aplicadas a essas pessoas, eu queria expandir para outras discussões, para outros cenários, que a gente está falando muito desse caso do ex-deputado Paulo Frateschi, mas também há outros casos que são divulgados mesmo pela própria imprensa, nós jornalistas tratamos disso, de pessoas que cometem alguns atos de agressão que não são tão extremados quanto assassinato de pessoas, mas são acusações, xingamentos, agressões verbais, muitas vezes agressões racistas, homofóbicas, e a argumentação é: a pessoa estava em surto, ela tem problemas psicológicos. Como é, nesses casos mais leves, entre aspas, né, em que não há uma agressão física ou um assassinato, nesses casos e nos casos mais graves, como fazer uma averiguação, como dizer, de fato, essa pessoa não estava em condições de responder, e por isso a pena dela deve ser reduzida ou deve ser diferente, não uma pena de prisão, por exemplo?
Esses casos são mais desafiadores para o psiquiatra forense, né? Esses casos que você mencionou, casos de racismo, a gente tem visto, vira e mexe na imprensa, ou de homofobia, e aí a pessoa, de repente, solta lá um relatório de que ela faz tratamento psiquiátrico. E aí tem toda essa repercussão meio polarizada, esse julgamento meio baseado em rede social, em que as pessoas já têm opinião formada, né? Então, alguns vão dizer, tá vendo, tá dando desculpa, outros vão justificar, vão dizer nem que não foi racismo, enfim, essas discussões que a gente vê por aí em rede social que tendem a ser mais superficiais e mais preconceituosas. Na prática, o que o psiquiatra forense vai avaliar é se essa pessoa já fazia algum tratamento, né? Então, esse tratamento era um tratamento qualificado, porque tem muito tratamento ruim também. Tem muito tratamento que a pessoa não faz, ou ela só faz para pegar um relatório para justificar aquele ato, ou eventualmente ela não fazer tratamento e ela acha um relatório de um médico, isso é a coisa mais fácil do mundo, querendo justificar que aquele ato foi movido por um transtorno mental. Então, tudo isso o psiquiatra vai avaliar, uma análise então documental. Essa parte não é tão difícil, para o psiquiatra forense experiente, ele consegue ver, até com relativamente facilidade, se um laudo, se um relatório de um médico e um tratamento está sendo bem feito, está sendo levado a sério ou não. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é um pouco mais difícil, mas que é o nosso papel, e é o que a gente ensina, né, quando a gente dá aula de psiquiatria forense e tudo, é justamente essa correlação entre o transtorno e o ato cometido. Uma pessoa ela pode até ter transtorno mental grave, né? A gente já acompanhou, eu e o Daniel juntos, inclusive, caso de um paciente que tinha esquizofrenia e ele cometia um crime sexual que não tinha nada a ver com a esquizofrenia. Então, o fato de ter esquizofrenia não torna ele inimputável, que é o termo técnico. Ou seja, ele vai cumprir o crime normalmente. Mas em casos que a pessoa, que a gente faz essa correlação e o juiz acata o nosso laudo, a decisão sempre final é do juiz. Então, por exemplo, um crime de racismo, e aí a gente consegue identificar que a pessoa tinha um transtorno ali paranoide, e que ela estava muito agressiva, ela estava descontrolada, ela não estava tomando remédio, não sabia, né? Aí a gente consegue identificar, essa pessoa pode ter ou a pena reduzida, né? E é, de novo, uma decisão judicial, isso não é psiquiatria, isso é decisão judicial. A gente aponta para o juiz quais são as situações e dá para ele as ferramentas. Então, ou ele tem a pena reduzida, ou ele é encaminhado para tratamento, né? E aí o tratamento pode ser ambulatorial ou hospitalar. Então, basicamente, são essas as situações, grosso modo, possíveis. Agora, vale o mesmo raciocínio, né, Gustavo? O Renan colocou, mas é uma situação, né? O cara vai, é racista, vai, xinga e sei lá, enfim, comete outros crimes assim, mas no fundo, para a justiça, importa o mesmo raciocínio, que é essa pessoa, primeiro, ela tinha um transtorno mental de fato, ela era doente, e se era de verdade doente, essa doença interferiu com o entendimento, diminuiu a capacidade dela saber que era crime, diminuiu a capacidade dela se controlar. No fundo, é bem parecido, né? O raciocínio, os crimes são diferentes, até os diagnósticos podem ser diferentes, mas o raciocínio é o mesmo, né? E a gente sabe bem, né, Daniel, que o que atrapalha o psiquiatra forense nessas horas, não à toa eu citei redes sociais e polarizações, etc., porque o que atrapalha o psiquiatra forense é ele não fazer um raciocínio técnico, é ele ser enviesado pelo calor das discussões, e a gente sabe que até os juízes são influenciados por isso. Por que que os psiquiatras não seriam? Eles são também. Mas todo o trabalho do psiquiatra, forense especialmente, porque é uma decisão de vida que ele está tomando ali, né? Ele pode, a partir do laudo dele, só pode ser internada num hospital por muitos anos, ou até para a vida inteira, eventualmente, é uma outra discussão que não cabe agora, ou ela pode ser presa, e aí, de repente, até na prisão, alguns pacientes sofrem porque estão lá com um transtorno psicótico, sem acompanhamento, sofrem preconceito de outros presos. Quer dizer, é uma decisão importantíssima, ela não pode ser tomada pelo calor, pelas crenças, pelas ideologias, pelos valores, em última análise, do psiquiatra, que tem opinião A ou B sobre racismo, né?
Esse caso que a gente está discutindo da família do deputado, ele é um pouco mais fácil nesse sentido, porque acho que até o leigo imagina que aquele indivíduo não estava bem para fazer o que fez. Mas esses casos que você citou, Renan, de racismo, de homofobia, digamos assim, que estão mais na pauta da sociedade e que não têm relação direta, obviamente, com o transtorno mental, na maioria das vezes não tem nada a ver com o transtorno mental, mas eventualmente pode ter. Eventualmente alguém pode cometer um crime assim, porque naquele momento não teve capacidade de se controlar. E isso vai ser avaliado caso a caso. Não dá para o psiquiatra tomar essa decisão com base nas pautas ideológicas que ele defende, né? Isso tem que ser avaliado caso a caso, com base em argumentos técnicos, científicos, sólidos e com o menor subjetividade possível, na medida do possível, né? Não tem como fugir, né? A gente já pincelou um pouco nos blocos anteriores, mas a gente precisa discutir, conversar sobre. Então, tá bom, o que que a gente faz com essas pessoas, né? Como sociedade. Então, a gente entende, como foi falado, que elas não têm responsabilidade pelo que fizeram, elas não cometeram um crime como outros criminosos, quando o transtorno mental influenciou na sua capacidade de entendimento ou na sua capacidade de autocontrole. E aí, o que que a gente faz? A gente manda se tratar, tem que internar, se trata no hospital, se trata na delegacia, vai para um hospital específico. Para onde vão essas pessoas, Gustavo? O que que a gente deve fazer com elas como sociedade? Pois é. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão quando você fala como sociedade, né, Daniel? Porque esse assunto está na pauta da sociedade, justamente a discussão do fechamento dos manicômios judiciários. Então a coisa funciona assim, né? O que que a lei hoje prevê? A pessoa que está nessa condição chamada de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, quer dizer que ela não se responsabiliza pelo ato criminal que ela cometeu, ela pode ir para um tratamento ambulatorial, né, se o psiquiatra indicar que não tem risco, né? Se o psiquiatra indicar que tem risco, ela vai para um hospital, e aí a gente vai falar que hospital é esse. E se ela for, em alguns casos, ela é presa, mas ela tem a pena reduzida, né? Ah, o psiquiatra vai fazer essa avaliação, o juiz vai perguntar para o psiquiatra, tem risco ou não tem risco, e vai tomar a decisão dele tendo essas três possibilidades, né? Se ele for internado, ele tem que cumprir um tempo mínimo, que é até uma discussão que a gente faz internamente na psiquiatria, mas ela fica pelo menos um ano internada, né? Bom, tudo é o seguinte, essa discussão voltou porque tem né, uma decisão do CNJ de fechar os chamados manicômios judiciários. Os manicômios judiciários são chamados hoje em dia de hospitais de custódia e tratamento. Então, eles são hospitais, eles não são prisões, eles são instituições de saúde, embora administrados pela Secretaria de Administração Penitenciária. Então, é uma instituição mista, digamos assim, mas cujo objetivo principal é tratar a saúde mental daquele indivíduo. Então, aqueles casos muito graves em que há risco e que houve essa situação chamada inimputabilidade, esse indivíduo ele é internado para ser submetido a um tratamento intensivo. Ele fica lá durante um tempo e de tempos em tempos o psiquiatra é obrigado a mandar relatórios para o juiz dizendo como ele está, para ver se ele está em condições de sair ou não. Com essa decisão do CNJ de fechar os manicômios judiciários, criou-se toda uma preocupação na comunidade psiquiátrica, porque na maior parte das vezes esses indivíduos eles não têm para onde ir. Então, além de questão de saúde mental, a gente tem uma questão social. Esse indivíduo foi largado lá pela família, a gente até entende, né? Imagina as famílias mais pobres que mal têm condição de cuidar de si mesmo, tem um indivíduo lá com uma condição gravíssima de transtorno mental, colocando eventualmente a família em risco, a família meio que deixa lá os cuidados do Estado e não quer receber esse indivíduo de volta. Então é muito comum que os assistentes sociais que trabalham nos hospitais de custódia e tratamento não encontrem famílias para receber esses indivíduos. Então, nós temos um processo que a gente está lidando nos dias de hoje, né? Esse problema é extremamente atual. É o que fazer em caso de fechamento desses hospitais de custódia e tratamento
para onde mandar essas pessoas? Elas vão morar na rua? Elas vão morar numa residência terapêutica com risco de fuga? E são casos muito graves, né? A gente já teve a oportunidade de visitar os hospitais de custódia aqui no estado de São Paulo. Nós temos três, né? Nós temos dois lá em Franco da Rocha, chamado Juqueri e tal, e temos um de Taubaté. O de Taubaté, inclusive, faz um trabalho muito bom, um trabalho de muita qualidade, muito sério, ao contrário do que possa pensar o leigo, ou às vezes o senso comum vai ter essa impressão de que são maltratados e tudo mais. Não, os pacientes recebem um tratamento muito digno, pensando até no Brasil como um país que trata muito mal a população carcerária, esses pacientes eles sofrem, são submetidos a um tratamento bem digno, mas o maior problema beleza, esse indivíduo melhorou, ele vai precisar tomar remédio a vida inteira, quem é que vai dar o remédio para ele, né, se ele não tem família? Então esse é um problemaço, por isso que eu falei que é uma pergunta de US$ 1 milhão, que a gente não tem uma solução como sociedade, esse assunto aí tá na pauta, a gente não sabe exatamente para onde que ela vai. Bom, então são muitas as questões, essas que o senhor traz, doutor Gustavo, de apoio, né, de como vai cuidar dessa pessoa, que tipo de apoio vai ser dado para ela nesse período de internação, de prisão e eventualmente uma saída. E doutor Daniel, quando a gente pensa em casos mais graves, quando há, por exemplo, um assassinato ou algum tipo de agressão, algo que cause uma fratura ali naquela família, a gente está falando de um luto também, né? Retomando aquele caso inicial da família do ex-deputado Paulo Frateschi. Imagine o luto dessa família agora. O doutor Gustavo relembrou muito bem, já houve duas perdas, né, de dois filhos há algum tempo na infância, e agora esse caso do pai sendo morto pelo próprio filho. Nesses casos e em outros casos, é um luto ainda mais desafiador, né? Sem dúvida, porque aí você tem uma outra camada, né? Então você tem todo esse foco que a gente está falando do paciente que precisa ser cuidado, que precisa, inclusive, ser cuidado para que não tenha risco de voltar a fazer, né? Entender que submeter essas pessoas a uma pena não tem muito sentido, porque a pena não vai nem reeducar, nem ensinar, enfim. Então ela precisa ser tratada de fato. E aí tem uma família que fica enlutada também, que precisa ser tratada, porque mistura essa sensação do luto por si só, mas, queira ou não, a pessoa tem que lidar com o fato inegável de que, mesmo que tenha sido por uma doença, foi um familiar dela que tirou a vida do outro familiar. Então, realmente são situações complexas que merecem atenção, que merecem um cuidado bastante específico, não é? E só para lembrar aqui que a gente discute bastante os casos dessas internações, né, dos hospitais de custódia, mas muitas vezes, né, como eu sempre gosto de lembrar humanamente, o mais grave é mais raro. Na medicina, o mais comum tende a ser o mais leve, né? Quanto mais grave, mais raro. Então, existem muitas pessoas que acabam cometendo crimes menores por quadros que não são muitas vezes necessário que a pessoa seja internada ou muito menos que seja internada por muito tempo. Então, lembrando que a justiça também pode determinar o tratamento ambulatorial, né, Gustavo? A pessoa pode ficar ali sob uma medida de segurança, ela não se trata voluntariamente ou porque quer, ela está sendo mandada pela justiça para se tratar, mas isso pode ser feito de forma ambulatorial. Exato. E eu acho que é bom o público ter conhecimento. Agradeço até de novo, Renan, vocês terem trazido esse assunto ao debate, porque ele parece um assunto muito técnico e até um pouco desconfortável, né? Mas a gente precisa falar dele, porque é um problema da sociedade que nós temos que encarar, estamos encarando com essa decisão do CNJ. Mais do que nunca, o problema está no colo da sociedade, né? E que muitos preconceitos estão envolvidos nesse tipo de situação. Então, não estou dizendo que é tranquilo, nossa, a gente lida com maior naturalidade. Nós, psiquiatras, também ficamos chocados, ficamos impactados quando acontece uma situação dessa, até quando vamos avaliar. Mas a gente precisa conseguir pensar, conseguir transcender os nossos preconceitos e pensar o que fazer, né, para ajudar a pessoa que está ali num sofrimento, né, para ver se a internação é o mais indicado. Quando a gente indica tratamento ambulatorial, é porque a gente tem grandes dados de segurança para aquela decisão. Não tem a ver com indulgência, não tem a ver com ter peninha, porque a pessoa tem um transtorno mental, não.
é uma decisão técnica. Claro que a decisão técnica pode errar, né? Médico cirurgião pode errar, operar um membro errado, e psiquiatra também pode errar. Mas a decisão é baseada em argumentos técnicos para dizer esse indivíduo tem que ir para um tratamento ambulatorial ou esse indivíduo tem que ir para uma internação e também esse indivíduo não tem que ir para lugar nenhum. Que também acho que é bom lembrar da série Tremembé, que é uma série excelente que está rodando aí no Netflix, salvo engano, né? Que, Prime, tra que trata de crimes. Aonde, Renato? Desculpa. Prime Video, no Prime. Prime Video, perdão, que trata de indivíduos com ou com psicopatia, né, e que não foram considerados inimputáveis, quer dizer, respondem pelo seu crime, ou indivíduos que cometeram crimes bárbaros, porém que não têm transtorno mental, né? E aí eles vão para um presídio especial lá, que é o presídio de Tremembé, ou seja, ali não é mais assunto de psiquiatria. Então, também tem essa confusão aí. Esse é Gustavo Bonini, psiquiatra clínico e forense, mestre e doutor em ciências e coordenador da especialização em psiquiatria forense da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, muito obrigado por estar aqui no Humanamente com a gente. Espaço aberto para o senhor voltar sempre, viu? Obrigado, Renan. Obrigado, Daniel. Tamo junto aí quando precisar. Valeu, Gustavo. Doutor Daniel, vou Valeu. ficando por aqui então com esse Humanamente mais um. Semana que vem tem mais, certo? Certíssimo. Muito obrigado pela companhia, também dos nossos ouvintes. Eu lembro que o nosso programa está disponível com imagens no nosso YouTube, também nos tocadores de podcast. Doutor Daniel e eu apresentamos, produzimos esse programa. A sonorização é do José Antônio de Araújo. A gente volta então no próximo fim de semana. Até lá, gente. Até mais.